Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar a minha comunicação nesse 19º Salão de Pesquisa das Faculdades Este. E eu quero, já de imediato, compartilhar a minha tela, apresentando para vocês a minha comunicação. Eu só quero colocar aqui tela cheia para ficar mais fácil a nossa comunicação. Muito bem. A nossa comunicação, ela está ligado ao tema, à proposta do Salão de Pesquisas, que é cuidado, fruição e espiritualidade. E o tema da nossa comunicação é a reclusão social e a morte dos lugares afetivos em face da pandemia da Covid-19. Uma primeira consideração precisa ser feita em relação à reclusão social obrigatória que vivemos nesses últimos meses e ainda estamos vivendo de alguma maneira, e que isso trouxe à tona algumas questões que já estavam muito presentes na nossa vida comunitária, mas que se tornaram muito mais evidentes, muito mais percebíveis nesse período. A gente não tinha dimensionado essa questão, e o que a gente percebe é que essa tragédia da pandemia, ela escancarou que a gente estava vendo apenas por partes, por etapas. E uma das mais evidentes anormalidades desse período é o esvaziamento dos lugares afetivos. Eu chamo isso de topocídio emocional. São lugares que eram de referência para nós e que, de alguma maneira, eles morreram, eles perderam o seu valor na nossa vida. Então, como que isso aconteceu? Como que esse período de pandemia realçou essa realidade de tal maneira? Mas houve um processo, né? Como isso aconteceu? E nós queremos, nessa comunicação, falar disso, como aconteceu esse processo de morte dos lugares efetivos, ou seja, o topocídio emocional. A própria palavra topocídio já indica o seu significado. Topos é lugar, sídio é morte. Então, é basicamente a morte, a perda, a destruição dos lugares de referência afetiva, como casa, família, igreja, os vizinhos. E esse fenômeno ele se torna muito evidente. Há casos de conflitos familiares, de divórcios, de conflitos entre jovens e mais velhos. Então, com a cessação das atividades comerciais e profissionais, estudantis também, isso fez com que todos se voltassem para casa. E aí, naquela mesma espacialidade, passou a haver conflitos, discórdias, inquietações, cobranças. Então, o que podia ser um motivo de grande alegria, de grande celebração, de partilha, virou um tormento, virou um sofrimento. E a gente tem informações do aumento de violência doméstica, né, de conflitos entre familiares. Então, tudo isso tem nos levado a pensar sobre essa ideia de topocídio emocional. Mas isso não aconteceu do nada. Como esse processo aconteceu? A gente precisa analisar como que isso aconteceu, né? Esse processo de construção desse fenômeno, e nós diríamos que de desconstrução do lugar, né, afetivo, chamado lar, chamado casa. Eu vi num artigo, numa tese do Stuza e do Machado, eles falando sobre essa questão que o vivido, né, aquele cotidiano, né, eles estão sendo desconstruídos, porque a gente se acostumou com a ideia de estar no espaço, mas não de ser. A gente passa pelo espaço, a gente trabalha, a gente produz, e o espaço passou a ser apenas um lugar de produção, um espaço de realização. A gente não consegue estar contemplativamente, a gente não consegue sentar num sofá e conversar com as pessoas simplesmente pelo prazer da conversa. Então, esse é um diagnóstico dele. Ele entende que nós desconstruímos ao longo dos anos essa ideia de lar como um lugar de descanso, de afetividade. Para a gente ter uma compreensão assim, mais abrangente, eu gostaria de trabalhar 3 conceitos mais ligados à geografia, que é a topofilia, a topofobia e o topocídio. A topofilia, o nome já indica bastante,
que é o amor, o apego, a ligação afetiva aos lugares. Então, a topofilia é quando você se depara com um ambiente e você se sente enamorado daquele lugar. Aquele lugar evoca experiências agradáveis, né? E Tuan, ele fala muito sobre essa questão da topofilia. Ele diz assim que o nosso amor ao lugar, esse lugar precisa ser um lugar compacto, um lugar assim que seja reduzido às nossas necessidades biológicas. Ou seja, é um lugar do tamanho de você, é um lugar do tamanho da sua percepção. É um lugar onde você se encontra, é o campinho de futebol, é a rua onde você morava, é o rio onde você pescava. Então, são lugares que guardam afetos, que guardam memórias positivas. Então, isso é topofilia. Então, antes da gente falar de topocídio, a gente precisa de falar de topofilia, que são esse amor aos lugares. O que que acontece? Esse apego que a gente tinha, essa topofilia que a gente tinha ao nosso lar, ele dava um sentimento de pertencimento, de identidade, né? A família era um lugar de estruturação das memórias, era um lugar onde a gente desenvolvia afetos, ligações duradouras. Só que esse modelo capitalista de consumo que a gente conhece bem, levou para a rua, levou para o trabalho, levou para a fábrica, os pais, as mães, os filhos, os maridos, as esposas. Grande parte do dia nós estamos separados, seja na escola, seja no trabalho, seja no trânsito. A gente não está junto, a casa funciona apenas como lugar de dormir. E isso explica muito dessa perda, dessa topofilia, desse prazer de estar em casa. E aí nós vamos nos deparar com um fenômeno chamado topofobia. Em vez de topofilia, a topofobia, ou seja, é aquele lugar que você sente aversão, que você sente antipatia, que você sente repulsa. É um lugar que causa estranhamento, é um lugar de não de boas memórias. Então, observe que esse processo de ausentar-se do lar, o que acontece? A partilha fica esquecida, o conversar, o trocar ideias, o empatizar desaparece, e aí desenvolve outro sentimento de antipatia, de conflito, de aversão, de cobrança. Então, o lar deixa de ser, então, aquele lugar de descanso, de refrigério, de acolhimento. O lar, ele não é mais, o indivíduo não vê isso como uma finalidade. O lar é apenas um lugar de se passar. O lar não é um objetivo, ele passa a ser apenas um meio. Nós vamos para a nossa casa para descansar e dormir, e no dia seguinte trabalhar. O trabalho se tornou, então, o fim, a finalidade, o objetivo. E o lar virou um meio. Então, as famílias têm lazer, descontração em lugares fluidos, como shopping, parque de diversão, cinema. Mas o lar perdeu essa característica de ser um lugar de diversão, de descontração, de descanso, de refrigério. Então, nós desenvolvemos uma topofobia. A gente chega para o lar cansado, estressado, esgotado, depois de um dia de trabalho, e aí o lar ele não oferece essa descontração, esse descanso. E o topocídio é a decorrência, a consequência natural. Se não há topofilia, há topofobia. E a topofobia é a doença que vai gerar a morte. Aí nós vamos ter o topocídio. A gente tem esse conceito de topocídio muito bem desenvolvido na geografia. Eu chamei aqui de topocídio emocional, mas é pegando emprestado a ideia de topocídio na geografia, que é a morte dos lugares, a remoção daqueles ambientes de paisagem em que havia ali populações do entorno, populações autóctones, gente que morava naquele lugar, gente que viveu a sua história naquele lugar. E aí, de repente, chega um empreendimento industrial, chega um empreendimento comercial, e aí aquela população que tinha uma topofilia com aquele ambiente, ela é removida de lá. E aí se estabelece o topocídio. Né? Muitas vezes ela acontece suavemente, como diz o Machado e Stoza. Não, acontece gradativamente e muitas vezes a população não percebe. E isso, de certa maneira, aconteceu em nossos lares. Devagarzinho, o lar foi sendo esvaziado do seu conteúdo afetivo, do seu conteúdo de acolhimento, e aí se estabelece um topocídio emocional, que é o abandono, em definitivo, daquele ambiente afetivo, condenando à extinção. E
muitas vezes a ideia de lar vai sendo extinta. O indivíduo ele quer passar pelo lar, ele não quer discutir a relação com a esposa, ele não quer relacionar com os filhos, ele apenas está de passagem. E aí, o lar fica terceirizado, às vezes confiado aos ajudantes, né, aos secretários do lar, as pessoas que estão ali prestando o seu serviço e que são extremamente necessários, mas que estão atendendo a demanda que deveria ser do pai, da mãe, a criação dos filhos, o contato dos filhos com os pais. Então, os nossos lares e nossas famílias, eles estão perdendo essa condição de lugar de aconchego, de cuidado, de partilha, de amores. É o lugar em que você se encontra. Isso está, de alguma maneira, morrendo. É o topocídio emocional, é a morte dos lugares afetivos. Tudo bem, mas não é uma boa notícia que nós estamos trazendo, é apenas uma constatação triste. E a verdade é que nós descuidamos desses lugares afetivos e estamos diante, então, desse cenário triste, sombrio, mas que nós precisamos pensar sobre isso, né? Como que nós podemos restaurar? É possível restaurar? E, nesse sentido, eu pensei na parábola do bom samaritano, que é mundialmente conhecida, que é a história daquele moço que está ferido à beira do caminho, roubado, ultrajado, machucado, à beira da morte, e de repente passam dois religiosos, passa um sacerdote e também um levita. Ambos são religiosos em direção ao templo, e eles passam de largo, eles ignoram aquele moço, eles não se aproximam. E aí a gente tem caracterizada essa situação de aversão, de rejeição, ou seja, o lugar onde estava o ferido foi considerado um lugar de aversão, de rejeição. Temos aí a topofobia. Então, o sacerdote e o levita, eles são topófagos, ou seja, eles rejeitam aquele lugar, eles não querem estar naquele lugar. Aquele lugar não trazia coisas boas para eles. Então, eles vão embora. Mas aí surge, eis que surge, então, o samaritano. E, ao contrário dos dois primeiros, ele não tem o sentimento de topofobia. Ele tem o sentimento de topofilia, porque ele, ao olhar para aquele lugar, para aquela pessoa que estava ali, ele sente empatia, apego, interesse, afeto, ele sente compaixão, ele empatiza com a situação daquele homem. Então, nós estamos diante de uma topofilia, mas que não é baseada necessariamente na paisagem do lugar, mas em quem está no lugar. O que tornou o lugar atrativo, interessante, foi a presença de alguém que estava precisando de ajuda. Era o outro que estava ali naquela espacialidade e que precisava de cuidados. Então, o lugar se torna significativo, atrativo para o samaritano, porque ele vê alguém que merecia atenção ali. Havia um ser humano ferido. E, por que não dizer, os nossos lares devem ser vistos também dessa maneira. Onde há feridos, onde há gente que precisa ser cuidada, onde há pessoas que merecem nosso carinho, nossa atenção, nosso amor. Então, nós podemos exercer essa topofilia à samaritana, vamos dizer assim, que é olhar para o próximo mais próximo, aquele que está no nosso caminho, aquele que assenta no mesmo sofá, aquele que come na mesma mesa, aquele que dorme no mesmo quarto, aquele que frequenta os mesmos espaços do que eu durante um dia. Esse é o alvo, é o objetivo da minha topofilia. E aí, quem sabe, nós podemos restaurar os lugares afetivos que estão morrendo. Podemos reverter esse processo de topocídio emocional. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e espero ter contribuído de alguma maneira para a gente repensar todas essas questões que estão atingindo nossos lares e nossas famílias. Muito obrigado.